Olha aí, pessoal, a ameaça descarada do João Pedro Stedley, né, que ficou muito quietinho durante o governo Bolsonaro, pianinho, mas agora que o amigo Lula dele voltou ao poder, o cara tá sem vergonha mesmo, tá descarado, e disse o seguinte, né, que as invasões de terra do MST vão aumentar nesse ano de 2024, sendo que elas já aumentaram absurdamente no ano de 2023. Certamente você acompanhou as invasões absurdas que foram cometidas ali, verdadeiros crimes, pessoas sendo expulsas de suas casas por esse pessoal, por esse bando de pelegos do Lula aqui, esse grupo armado do Lula, que realmente é um perigo para a sociedade brasileira e principalmente isso aqui é um grande prejuízo para o agronegócio brasileiro que carrega esse país nas costas há muito tempo e coloca mais uma carga de insegurança jurídica em relação à propriedade privada no Brasil, algo que definitivamente impede que a economia brasileira se desenvolva, que esse país vire um país decente, civilizado, um país sério, né? Então vamos conversar sobre esse tema, sobre esse problema aqui que é o MST e sobre a fala do João Pedro Stedley. Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, ele deu essa declaração aqui recentemente, falando o seguinte, né, que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que é o MST, do qual ele é líder aí, né, João Pedro Stedley, um cara que se nós vivêssemos num país sério já estaria atrás das grades há muito tempo, e ele disse que o número de invasões de terra do MST vai aumentar ainda mais em 2024. Sim, ainda mais, porque já aumentou no ano passado, né? Isso aqui é uma entrevista que ele deu para Folha de São Paulo, estou repercutindo aqui no site da revista Oeste, né? Então, comparando aqui os números das invasões, em 2023 foram 71 invasões de propriedade privada aqui, atos criminosos por parte do MST. É o primeiro ano do governo Lula ainda, eles estavam medindo a temperatura da coisa, mas isso já superou a totalidade das invasões feitas pelo MST no governo Bolsonaro, que foram apenas 62 invasões, ou seja, na faixa de 15 por ano. Realmente não dá nem para comparar uma coisa com a outra, e o pessoal do MST com certeza perdeu a vergonha na cara, o medo, com o retorno do Lula ao poder, né? Só que nas palavras do Stedley a coisa não tá boa, esse cenário aí não está favorável o suficiente ainda, né? Ele ameaçou, né, dizendo o seguinte: se as dificuldades do sem terra continuarem, as invasões vão aumentar ainda mais. É engraçado porque no governo Bolsonaro, o Bolsonaro deu título de propriedade para as pessoas, para o sem terra. Olha que coisa impressionante, mas o MST não aceita isso, né? Ele quer controlar as terras para manter o pessoal nesse status permanente de luta no campo, né? Causando terror no campo, insegurança e tudo mais, né? As palavras dele são as seguintes: se o governo não toma a iniciativa, a crise capitalista continua se aprofundando. Meu Deus, olha o discurso do cara, a coisa mais antiquada, mais comunista que existe nesse país. Realmente não tem outras palavras para tratar a coisa, né? Então, ele disse aqui, ó: o ser humano não é igual ao sapo, que o boi pisa e ele morre sem dizer nada. Vai haver muito mais luta social. Pois é, eles consideram isso aqui que eles fazem, um crime que eles cometem, né, de invasão de propriedade privada, como luta social, o que é uma grande bobeira, uma grande mentira, diga-se de passagem, assim, uma coisa absurda, né? Então, de fato, aqui, ele é um aliado histórico do PT, o MST e tudo mais, só que ele falou em entrevistas anteriores que 2023 foi o pior ano aí em número de famílias assentadas em 40 anos, né? Pois é, pior que o Bolsonaro, olha que coisa, né? O Lula tá sacaneando o MST? Claro que não, o Stedley está querendo só uma autorização tácita para fazer ainda mais coisas aí e tudo mais, né? Lá atrás, em 2007, o Stedley disse que o MST estava iludido com o Lula, né? Que ele enganou o pessoal. Bobagem, apoiou ele no ano passado, normalmente, nada disso muda aí, com certeza, né? Então, o governo Bolsonaro, com uma mentalidade totalmente diferente de proteção da propriedade privada por meios jurídicos, realmente, por meio da ação da polícia, do aparato do Estado, e mais do que isso, por realmente garantir aos proprietários o direito de defender a sua terra, a sua propriedade contra invasões,
pessoal do MST ficou pianinho, não quis ir lá invadir para pagar para ver, né? Então o número de invasões realmente caiu drasticamente aí, e o MST virou aí capitalista, de fato, começou a vender boné, camiseta aí nas lojas físicas e tudo mais, virou capitalista de fato. Não que tenha deixado de ser, porque agora tem aqueles produtos orgânicos que são caros para um caramba também, e tudo mais, né? Só que vão voltar agora à sua atividade principal, sua atividade econômica principal, que é a invasão de terras, inclusive terras produtivas aí, porque, nas palavras do João Pedro Stedley, a invasão de terras não pode ser abandonada, né? Olha só que coisa, o que ele falou? A pressão nos governantes deve ser constante. Não há na história da reforma agrária do mundo nenhum processo de correção das distorções fundiárias, aliás, sem que a população se mobilize. Em nenhum país do mundo o governo resolveu. Ah, onde é que tem sem terra? Vou dar terra para vocês. Engraçado que o Bolsonaro fez isso, né? O pessoal do MST não gostou muito quando ele fez isso não, quando ele deu titularidade das terras para as pessoas, né? Seria interessante ver aqui o João Pedro Stedley assinar um termo de compromisso dizendo que se o governo der terras para todas as pessoas do MST atualmente aí, titularidade de terras, se ele acaba com esse movimento. Com certeza isso não vai acontecer porque nunca foi, nunca será em momento algum, é claro, o objetivo desse pessoal comandado pelo Stedley aqui de trazer terra para as pessoas. Aliás, tem muita gente que participa desse movimento que nem quer propriedade rural, não quer propriedade de terra, são arruaceiros, são baderneiros de fato, profissionais que estão aí simplesmente para perpetuar esse movimento, não tem qualquer compromisso com a questão das terras de fato, né? E realmente, inclusive, tem-se notícias de pessoas que ganham ali terras e tudo mais, abandonam isso e voltam para o movimento logo em seguida. Mas a verdade é que as palavras do João Pedro Stedley não são apenas lançadas ao vento, ele realmente tem método, realmente tem um objetivo, porque olha só a situação, deixa eu carregar a notícia, né? O MST já está nesse momento aqui, né? Começou ontem a fechar aqui a BR-101, que passa aqui perto da minha casa, diga-se de passagem, né? Mas em vários pontos lá na Bahia, claro, o MST está tocando o rebu na Bahia nos últimos meses, aí você tem acompanhado certamente as notícias nesse caso aqui, né? Então, supostamente o MST está agindo em protesto ao assassinato de uma indígena ali e tudo mais. Tem problemas sérios, inclusive, na relação de indígenas com invasões de terras também, porque tem bandido de verdade, traficante, gente vindo aqui do Sudeste, indo para a Bahia, se misturando com os índios para praticar invasão de terras, extorsões e tudo mais. Fiz um texto lá para o canal Visão Libertária, inclusive tratando desse tema, que é um problema seríssimo que tem se alastrado pela Bahia. Mais um problema de segurança pública na Bahia. Parabéns para o PT que governa o estado lá, né? Então, tem 500 bandidos lá do MST, fechando diversos pontos ali no sul da Bahia, na BR-101 aí, né? São trechos de estrada e localizados entre as cidades de Teixeira de Freitas, né, que é bem no sul aí da Bahia, Itamaraju e Itabela, né? E outras aqui que são no sudeste e no sudoeste, aliás, no sul e no sudoeste da Bahia também. Trechos totalmente prejudicados e que estão, obviamente, causando uma série de transtornos para todos os que usam essa rodovia que liga o sul ao norte do país, né? Então, realmente, a coisa está seguindo aí. Houve uma movimentação ali na região por conta do homicídio que aconteceu ali e tudo mais. Obviamente, isso é um motivo, um pretexto apenas para iniciar essa rodada, né, essa onda de protestos aí que foi prometida, e invasões, é claro, que foi prometida pelo João Pedro Stedley. E esse pessoal age tendo a certeza que o poder público não vai tirar eles de lá, pelo menos não como o Bolsonaro fazia, né? Principalmente aqui levando-se em conta que é na Bahia, né? Além de ser o governo federal que poderia agir, afinal de contas é uma BR, sempre que há algo de interesse federal, a Polícia Federal pode agir, né? Mas o governo Lula vai mandar isso? Provavelmente não. A PM vai agir da Bahia? Provavelmente não. Então, podemos esperar aí que o pessoal do MST se sinta muito à vontade para agir, principalmente nesses feudos petistas, né? Então, João Pedro Stedley saiu da sua hibernação de 4 anos totalmente descarado, totalmente sem vergonha, realmente para começar, para retomar as suas invasões de terra naquele ritmo que a gente conhecia no passado. A coisa vai voltar porque
Realmente, com o Lula no poder, a propriedade privada é totalmente relativizada e a proteção dessa propriedade também. Vai ser muito mais difícil tacar tiro nesse pessoal para que eles não invadam a propriedade, não ameaçam os legítimos donos daquele pedaço de terra ali. É um governo que está alinhado com toda forma de criminalidade, não só com o PCC, com as facções com quem esse governo nutre um diálogo cabuloso, mas com esse pessoal aqui também que há décadas castiga o agronegócio brasileiro, o proprietário de terras legítimo aqui no Brasil, por conta dessa sua política criminosa de invasão de propriedades, volto a dizer, inclusive produtivas, né? Os próximos meses, infelizmente, não vão ser nada agradáveis para o proprietário de terras brasileiro, que vai ter que lidar cada vez mais com essa gentalha aí, com esse bando de membros aí do MST, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, e até a próxima.